Então, muito boa noite, João. É um Boa noite, Malé. prazer estar contigo. Como eu tenho dito nessas lives, assim, está sendo uma grande oportunidade para mim, pessoalmente também, e é entrar em contato direto, ainda que virtual, mas numa conversa com vocês, alguns poetas com quem eu tenho contato há vários anos já, mas sempre só pela internet, né? Por texto. Então seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, minha honra é minha. É um prazer muito grande meu também falar pessoalmente, assim, virtualmente com você. E um dia, quem sabe, a gente se senta e toma um café e fuma um cigarro de palha, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas é uma honra. Você, Esse trabalho que está fazendo com os poetas é extraordinário, extraordinário mesmo. Muito bacana, muito interessante, dando voz aos poetas e mostrando o pessoal a conhecer um pouco mais de uma parcela da poesia contemporânea, né? eu estou muito alegre também com essa série. E estou, aliás, é isso mesmo, como você diz, uma parcela, né? Porque tem alguns poetas que eu sei que estão atuando aí também, mas com quem eu não tenho contato direto. Eu também não me sinto à vontade. Eu convidei os amigos, por isso eu chamei nossos poetas, com a intenção de dizer também, ó, nossos no sentido de que eles são aqueles que são meus amigos já, não é? Legal, legal. Então vamos começar como a gente tem falado, feito sempre, né? Você se apresentando e falando um pouco do seu trabalho, para quem não te conhece, ter uma noção, né, do que você vem fazendo e do teu, vamos dizer, do teu approach do labor poético. Bem, meu nome é João Filho, nasci em Bom Jesus da Lapa, né, uma cidade do interior da Bahia, do lado direito do Rio São Francisco, e moro em Salvador há mais de 15 anos, e comecei a publicar em 2004, que foi um livro de contos, na verdade, chamado Encarniçado. Esse livro eu não tenho aqui um exemplar, né, infelizmente eu não tenho, mas tenho esse exemplar de uma tradução que saiu no México em 2013, né? Uma amiga mexicana traduziu, uma poeta tradutora, e esse foi em 2004. Em 2009, eu também lancei outro livro de contos, esse aqui é Ao Longo da Linha Amarela, né? É em formato de carta e tal, porque participa de uma série chamada Cartas Baianas, daqui de uma editora daqui. Então você vê que eu comecei com prosa, né? Publicando Uhum. inicialmente prosa, mas a base sempre foi mais poesia. E o primeiro livro de poesia, saíram dois livros no mesmo ano, em 2014. Saiu o Dicionário Amoroso de Salvador, que é esse aqui. É um livro de crônicas, né? Crônicas sobre a cidade, temas gerais sobre a cidade de Salvador. E aí, em 2014, surgiu, pela editora Mondrongo, esse primeiro livro de poesia, A Dimensão Necessária. E eu costumo dizer sempre para o pessoal mais jovem, que está começando a escrever poesia com 19, 20 anos, que eu publiquei meu primeiro livro de poesia aos 39. Então já é uma idade caduca para um poeta, né? Aparecer com 39 anos. Mas eu queria publicar realmente um livro que eu tivesse alguma certeza que eu gostasse do livro. E antes eu tinha muito material, escrevo desde os 11, 12 anos, mas a publicação só aconteceu aos 39. Em 2017 eu publiquei O Alto da Romaria, que é esse aqui, né? Apesar de o título remeter ao teatro, mas é um livro de poesia. Em 2017 também, eu tive a desfaçatez de escrever uma peça de teatro e saiu O Alto do São Francisco, que foi encenado, né, lá em Bom Jesus da Lapa, minha cidade natal. Então, essa basicamente são os livros, como diz o meu amigo Cláudio Souza Pereira, que é poeta e tradutor, está aqui também na live, está acompanhando a live, é livro single, né? Aqueles que eu publiquei só eu mesmo. Mas eu participei muito de antologias de poesia e prosa, no Brasil e fora do Brasil, né? Participei de antologias de contos na Argentina, no, no México, no Peru, na Alemanha, né? Foi traduzido para o alemão também. E poesia também. Poesia para o inglês,
para o francês, para o alemão, para o espanhol, né? Traduzi algumas coisas do espanhol e do francês e escrevi também algumas críticas, né? E escrevi dissertação e agora estou preparando uma tese de doutorado. A dissertação também sobre literatura portuguesa e a tese de doutorado também de literatura portuguesa. E também, como eu costumo dizer, fiz letras também de música, sou letrista também. E eu costumo dizer que nos gêneros literários eu só não tentei ainda romance, o resto tudo eu tentei, entendeu? Então a possibilidade de erro, quer dizer, é maior, né? Mas é um pouco disso, e sempre fui muito inquieto com as questões das formas e tal, e do estudo, né? Sempre estudando muito, mas a publicação de poesia só acontece só aos 39 anos. Você está com quantos anos, João? Eu estou com 45. 45. Não, isso é uma das coisas que, na verdade, é uma virtude, né? Porque hoje em dia as pessoas estão com muita pressa de publicar ou de se expor, talvez até porque os meios, né, eletrônicos aí nos facilitam, nesse sentido, facilitam, mas acaba que gera, né, nos meninos uma certa ânsia já de se expor, que no fundo é mais, né, vamos dizer assim, narcisista quase, ou egóica, do que de fato um amor pela arte propriamente dita, né, e pela forma, né. Você toca nesse ponto que me parece assim de extrema urgência a gente voltar a falar sobre isso, que é a questão da forma, né. Nas últimas décadas, depois da modernidade, né, das vanguardas, enfim, da primeira metade do século, aos poucos essa noção de forma foi sendo destruída praticamente, né? Exatamente, foi. E não confundir forma com forma, né? Aquela coisa, eu estava lembrando, por exemplo, da poesia de Manuel Bandeira. A poesia, entre muitas aspas, uma poesia simples. Mas você vê que tem coisas, há poemas, eu até já postei no Instagram um poema chamado O Bicho, que é um poema, aparece em tudo quanto é antologia e livro didático. É um poema simples, mas eu fui percebendo na leitura e releitura, eu dou aula de aulas online, né, estou gravando aula também, e dou aulas online de poesia crônica e conto. Mas eu fui percebendo no poema de Manuel Bandeira que havia algo mais ali. É um poema simples, né? De um homem, de uma pessoa que vê um homem comendo lixo e no final ele termina. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Não tem nem a interrogação, não tem nem a exclamação, ele é apenas um ponto final. Então, assim, aí eu fui percebendo que ali em Bandeira, e acontece muito isso em Bandeira, é uma questão da forma para além da forma, que é o sentimento genuíno, profundo, se encontra de forma perfeita com a palavra, né? Aquela coisa da forma nesse sentido mais profundo mesmo, não apenas forma. E esse sentido desse desenho interior de qualquer obra de arte, né, que é a forma, isso praticamente desapareceu, né? As pessoas têm até dificuldade de observar isso numa peça, numa música, num teatro, ou em qualquer gênero, né? E no poema, então, e não é por não desconsiderando a questão do verso livre, nada disso, as opções são inúmeras, a modernidade traz também um leque de opções, de composição maravilhosa, né? Maravilhoso. Então, a questão do verso livre não é um problema para a questão da forma. O problema é perder completamente o sentido que é forma no sentido profundo mesmo do termo, né? Eu me lembro, por exemplo, sempre dou o exemplo do livro O Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho. É um livro de filosofia, mas você vai lendo, você vê que tem um momento que a forma inteira do livro se monta em sua cabeça. É uma coisa quase mágica, né? E isso é uma coisa, deveria ser pelo menos uma coisa comum da obra de arte, apesar que ele não é obra de arte, mas tem também o trabalho artístico ali da escrita, né? E ele soube compor toda essa questão da forma, né? Numa peça de música, por exemplo, né? Você vê todo o desenho interno, melódico da coisa, dessa forma se estruturando na mente do leitor, ou do ouvinte e tal. Isso aí praticamente se perdeu, né?
O verso livre, ele é enganoso nesse sentido, né? Muito, E as muito. pessoas pensam que é quase aleatório, vamos dizer assim, né? E que basta uma sequência de orações, né? E é muito enganoso mesmo. Muito enganoso. E é este ponto, e você agora estava dizendo, né? Você dá aula tanto online, você dá aula também, você tem presencialmente, você... Não, eu dei cursos, eu não dou aula nem em escola nem em faculdade. Eu dei cursos, né, vários cursos, ministrei cursos de poesia, crônica e conto em vários lugares da Bahia, mas em projetos independentes. Não é nada ligado a alguma instituição, né? Mas as aulas online eu continuo dando, estou preparando agora, né? Eu dava pelo Skype, mas agora não mais, né? Nós vamos botar Agora, depois aí para vocês, ali no meu canal do Telegram, os links tanto dos livros do João, quanto do trabalho dele como professor aí online, né? Depois você me manda os links e a gente coloca mando. lá. Tá bom? Também vou colocar as gravações dos poemas do João que eu já fiz, a gente faz uma playlist e coloca lá. Uma maravilha, por sinal, uma maravilha mesmo. Muito obrigado pelas gravações. Ah, é uma alegria fazer isso. Então, acho que a gente pode aprofundar isso da forma, porque é, especialmente Bandeira, né? Quer dizer, Bandeira é uma... A gente vê entre todos os teóricos e poetas que falam de poesia brasileira, e ele é sempre considerado assim o grande mestre da nossa poesia, né? E É, de uma simplicidade tão grande, como você diz, que para um ouvido mais desatento, né, a gente não capta essa profundidade da poesia dele, né? exato. Veja, eu estava pensando nessa questão do verso livre hoje, né? Entre outros dias também, quer dizer, a vida inteira pensei sobre isso, desde quando eu me toquei com a questão da escrita. Mas pense, por exemplo, antes do verso livre, não existia verso livre, as pessoas nem consideravam isso, não sabiam que era isso, né? A arte lá tem que ter artesanato, tem que ter aprimoramento técnico e domínio dessa técnica, depois conquista mesmo. Você está com todo esse material dominado nas mãos, o que é que eu vou fazer com isso? Porque tudo isso me aconteceu, né? Aí eu tenho que encontrar meus próprios temas, minha própria voz, se é que eu encontrei minha própria voz, mas meus próprios temas eu encontrei pelo menos, né? E aí pensar, por exemplo, antes do verso livre, se pega, a obra de Bandeira é ótima, é maravilhosa para perceber isso. A conquista, como é lenta, gradual e árdua a conquista do verso livre para Manuel Bandeira, né? No primeiro livro ele tenta, no segundo ele só vai dizer que conseguiu algo lá para o quarto livro. Então pensar, por exemplo, que não existia antes, né? E aí depois, claro, isso se vulgarizou a questão do verso livre. O próprio Bandeira, na década de 40, já reclamava disso, né? Todo mundo agora escreve poesia, qualquer pessoa escreve e tal. Porque antes, pelo menos, você tinha que ter algum domínio técnico, né? As pessoas tinham excesso também de soneto no Brasil, ali no início do século XX, até 1920, 1930, tinha esse excesso de soneto. Todo mundo fazia soneto, mas pelo menos tinha que ter algum domínio, né? Isso já é algum sinal para que, não, peraí, para eu conseguir escrever alguma coisa, eu tenho que ter domínio sobre, pelo menos, o instrumental dessa coisa. E isso realmente se perdeu. E a obra de Bandeira é perfeita para perceber isso, né? Como foi lento, gradual e árduo a conquista do verso livre para Bandeira, né? E mesmo assim, depois, na obra já, digamos, da velhice, ele não abandona o soneto, ele volta, faz soneto, mas faz soneto com a cara do século XX, né? Não é desconsiderando e tal. Eu vejo também um certo enrijecimento da forma aí, como forma mesmo, de um pessoal mais novo, que já domina bem a métrica e essa coisa toda, mas quer fazer poema como se tivesse em 1800. Aí também não dá, né? A coisa vai ficar fora de tempo e fora de ordem, né? Então, esse enrijecimento é o outro lado, é o lado, digamos, negativo da coisa hoje também, né? Esses dois extremos, ou é a vanguarda completa e desestruturante e desconstrutora, ou é esse enrijecimento da forma.
né? Se pegarmos, por exemplo, sonetos de um Vladimir Saldanha, de um Érico Nogueira, você vê que eles estão fazendo soneto hoje, né? Tem um domínio técnico ali, linguístico, sonoro, além de ser dois grandes poetas, né? Você tem esses dois, mas o Silvério Duque, o soneto Silvério Duque, por exemplo, né? E tem vários outros, o Bernardo Souto e todo mundo que você tem entrevistado, e acredito que vai entrevistar muita gente ainda. Mas Se o Vladimir. Pois Você é. acaba de citar. Mas então, alguém levanta isso, cara, né? Eu tenho uma mensagem aqui do Alisson dizendo: João, eu achei interessante essa questão da idade da pressa, que que os jovens têm atualmente. Por exemplo, os discípulos de Aristóteles tinha 30 anos ou mais, hoje 24 anos já é filósofo. Né? Mas isso é generalizado. E isso tem a ver com essa perda da noção de forma, né? Porque o cara, Tem. as pessoas identificam hoje arte como simplesmente expressão de sentimentos, Sentimental. de emoções, né? De insatisfações. A gente vê muitos meninos hoje com essa temática aí, né? Que é uma insatisfação com o mundo como ele se apresenta, né? E aí na verdade, é uma arte de interjeições, vamos dizer assim. Simplesmente, né, gemidos e paulidos. Né? Isso, na verdade, não chega a ser arte, né? Não chega a ser arte, porque antes realmente tem que ter Eu falo do meu próprio caminho. Eu sempre cito o grande poeta francês que parou de escrever com 19 anos, o Jean-Arthur Rimbaud, né? Mas aquela coisa que eu digo sempre, era um gênio, mas um gênio não nasce do nada. O que são 10 anos para mim eram 4 meses para Rimbaud. Então, assim, é uma comparação, na verdade, abismal, não tem como comparar, né? No caso dos pobres mortais como eu, você tem que ir lentamente mesmo, adquirindo, percebendo essa questão toda da técnica, tem que ter técnica mesmo, até para a vanguarda, né? Você vê que os bons vanguardistas que existem, eles aprimoraram a técnica até chegar a determinadas soluções. Então, e dentro da técnica você vai descobrir o domínio, vai descobrir sua própria voz, seus temas, e isso, no meu caso, leva muito tempo. No meu caso, levou muito tempo. Eu vejo também o caso dos outros poetas, esses que você tem entrevistado e outros amigos, é a mesma coisa, né? Então, assim, Rimbaud é um caso único. Eu não conheço outro caso na história da literatura do mundo. É um caso único, né? Um sujeito que tem 18, 19 anos e fala de eternidade como se estivesse vivendo a eternidade. Não é normal, né? Não é normal. Então, isso tem que ter, é lento mesmo, né? E como tem hoje muito facilitado a publicação, é facilitada a publicação pelos os vários meios, né, da internet, o pessoal começa a jogar coisa e tal. Eu recebo muito material, né? E na grande maioria das vezes você percebe que é coisa de muito iniciante ainda. Precisa de convívio ainda com a palavra e tal, né? Assim, ver pelo menos, ler o máximo que se puder da sua própria língua, né? Não esquecer que são mais de 800 anos de língua portuguesa, né? Língua portuguesa literária. Então, assim, é um universo imenso, dá para abarcar tudo? Não dá, claro, mas a grande maioria você tem que tentar e ler. Então não dá para ficar pegando imagens que você acha que são novas, são bonitas e maravilhosas, e se você não tem esse conhecimento desse imenso manancial que a língua dá através de imagens riquíssimas, poderosíssimas, poetas de todos os tipos, né? Então não dá para fazer isso. Eu vou aproveitar e o Neemias, aqui, meu querido Neemias, amigo Neemias, comenta sobre o sortilégio verbal. Esse é um tema sutil e difícil, porque ele está dentro da forma. Aquilo que esse termo, sortilégio verbal, é do Manuel Bandeira, ele dá o exemplo de um soneto de Raimundo Correia, o parnasiano Raimundo Correia, e a publicação desse poema num certo jornal, em 1800 e alguma coisa, e depois, quando foi para o livro, o poeta mudou determinadas coisas do soneto, e o soneto aí virou um grande soneto, né? É um soneto maravilhoso. Mas, ou seja, o jogo linguístico, o arranjo das palavras, tem tudo isso. Esse é o primeiro, esse que eu estou falando o tempo todo. Domínio,
achar a própria voz, achar os próprios temas. Depois de tudo isso, eu acho que tem algo mais ainda, que é aí que vem o sortilégio verbal, né? Porque a gente tem, por exemplo, você pega um livro de poemas, os melhores poemas de Bandeira, todos são maravilhosos? Não são, mas tem uns que parece que ali, como diz a letra do Alceu Valença, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? Então, tem depois de tudo isso, ainda tem essa magia, que sortilégio é magia, né? Um conjuro, né? Parece que as musas ali ajudaram mais, né? Você sabe disso, né? No teatro tem peças, os grandes dramaturgos, não são todas maravilhosas, né? O próprio Shakespeare, né? Há os ápices ali da obra, né? Sim. Se bem que Shakespeare, como eu disse de Camões, né? Até o que é ruim é bom, né? Não é? Mas esse é um tema, eu estava pensando nisso hoje, se eu não me engano é no Crátilo, que o Platão Sim, tem um diálogo com o poeta, né? E ele também chega nisso no final, né? Ele diz, ó, você tem duas opções, ou você é um hipócrita, um canastrão e está falando de coisas que você desconhece, ou você é inspirado pelas musas, não é? Ou seja, falando de outra maneira essa mesma questão, que eu acho que é um ponto fundamental, que escapa também à maioria das pessoas hoje, é que a poesia ela é uma tradução, a grande poesia, ela é uma tradução de experiências que estão acima da razão, que estão num plano do espírito, vamos chamar assim, não é? E que acontecem num plano não verbal, não é? E o exatamente. trabalho do poeta é uma tradução dessas intuições, não é? No plano psíquico, no plano da forma, né? E essa expressão de sentimentos, essa coisa imediata que as pessoas hoje entendem por arte, na verdade é uma tradução num plano superior de realidades inferiores. Então é o oposto do verdadeiro sentido da poesia, né? Com certeza. Eu costumo fazer uma distinção entre poesia com P inicial maiúscula e poesia com minúscula. Né? A poesia inicial maiúscula é esse que está no plano do espírito, a grande poesia do mundo criado. Né? Você pode ter um arrebatamento lírico em algum momento e não precisa ser poeta ou artista para ter, né? Basta ter a sensibilidade trabalhada, aguçada, que você vai perceber. Tem momentos iluminantes mesmo. Né? São raros ao longo da vida, mas existem. Ou mesmo num patamar menor, contemplando uma coisa muito bela. Você entra também numa certa contemplação amorosa do mundo. Né? Então essa poesia com P maiúsculo é que o poeta tenta traduzir. Né? Tem um poema, um soneto do Ferreira Goulart, do primeiro livro do Goulart, que na verdade é o segundo, que o primeiro ele descarta, que é da década de 50, que é... Ele fala assim, eu estou tentando aqui, não é apenas um poema, um soneto de metalinguístico, que é muito comum no século XX, né? O poeta falar da poesia, sempre tentar falar de poesia, e acaba virando se você insiste muito nisso, dependendo como você faz, vira uma coisa muito chata. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, do boa parte da obra de João Cabral. Era um monstro João Cabral de Melo Neto. Mas uma boa parte da obra vai ficando chata porque ele só fica falando do próprio poema. Então isso acaba, para mim, demonstra uma falta mesmo de tema. Né? Fica só preso nessa questão. Mas o Goulart, ele tenta realmente, e consegue no poema, traduzir essa grande poesia do mundo. Essa coisa que está num plano não verbal mesmo. Né? Porque tem momentos que são iluminados. Né? Que tem momentos assim, que você fala assim, meu Deus, o que é tudo isso? E quando você tenta traduzir isso em palavras, não vai dar para usar apenas o sentimentalismo. Você tem que conhecer o que foi feito, né? A chamada comunidade de ofício, não é isso? Se você não conhece, como é que você vai conseguir traduzir isso? Não vai dar. A inspiração existe, né? Mas você tem que ter o domínio técnico, o domínio do artesanato. Até, na verdade, se a pessoa tem uma tendência para escrever poesia, é até uma ingratidão com as próprias musas, né? Ela está soprando no seu ouvido e você não sabe como nem iniciar a coisa. Então é como um músico que escuta uma melodia dos anjos e não consegue passar isso nada para o instrumento, né? Então o poema de Goulart, posso recitar? Acho que eu sei de memória. Claro, É, claro.
Prometi-me possuí-la, muito embora ela me redimisse ou me cegasse. Busquei-a na catástrofe da aurora, no muro, na fonte no muro onde sua face, entre a solidão e a paz sonora, da água e do musgo solitária nasce. Mas sempre que me acerco, vai-se embora, como se me temesse ou me odiasse. Assim persigo-a, lúcido e demente. Se por detrás da tarde transparente seus pés vislumbro, logo nos desvãos das nuvens fogem, luminosos e ágeis, vocabulário e corpo, deuses frágeis, e eu colho a ausência que me queima as mãos. Não é bonito isso, cara? É lindo, né? Muito bonito. Ele está tentando realmente traduzir isso. Ele se coloca uma determinação, né? Prometi-me possuí-la. Só que a poesia não se entrega assim, né? Uhum. E essa grande poesia com P maiúsculo, ela não se entrega nunca. A gente traduz fiapos, lasquinhas, né? Dessa grande poesia, né? A gente pode dizer, né, em cima do que você acaba de colocar, que tem, então, dois campos de trabalho, ou duas zonas aí fundamentais que são ignoradas ambas, né? Primeiro, a absorção das formas, né, dos nossos antecedentes, né, da tradição, dos grandes poetas. E segundo, a própria experiência da vida concreta, né? Da vida no sentido mais alto da palavra, né? E por isso que, com essa perda dessas últimas décadas, especialmente, os meninos estão perdidos e tão perdidos que não sabem nem que estão perdidos, né? Não buscam orientação e tendem a achar que os mestres são como que autoritários, são como que repressores, né? Que estão tentando... aí a ideia de forma, né? Estão tentando colocá-los dentro de uma forma. De uma camisa de força, né? A ideia da forma, ou seja, de uma semente que pode brotar, né? Que pode, né? De uma potência de desenvolvimento, é que vai libertá-los. Né? É o contrário disso, né? Com certeza, com certeza. E outra, eu vejo quando a gente fala de absorver a tradição, o pessoal quer fazer uma coisa cronológica. Eu falo, não faça isso. Leia Camões e leia Carlos Drummond. Leia Almeida Garrett e leia Manuel Bandeira. Vá equilibrando isso, né? Porque você começa com Camões até você chegar a Manuel Bandeira, não vai chegar nunca, né? É coisa demais. Não vai dar tempo, né? E aí precisa de paciência mesmo, né? Eu dou sempre o exemplo mesmo do publicar o primeiro livro aos 39 anos, porque realmente demorou. O último livro de poesia que eu publiquei, O Alto da Romaria, eu tive a ideia desse livro em 1998, né? Hoje a gente já pode falar, sem parecer ironia, no século passado, né? Então, em 98, eu cheguei a escrever várias páginas dessa ideia, em poesia, só que eu me dei conta que eu não tinha nem condições de realizá-la, eu não tinha vivência e não conhecia profundamente a matéria. E o livro só veio ser fechado e publicado em 2017. Então ele levou, e ao longo desse trajeto todo aí, o livro, os temas eu fui lendo, estudando e vivendo, né? Sofrendo as coisas todas e gozando as coisas todas da vida. E aí foi que eu consegui realmente traduzir aquela ideia que eu tive em 98. Então levou um bom tempo aí, né? São o quê? 18 anos, né? Mais ou menos, não é isso? Então é paciência. Eu não tinha mesmo. E depois eu comparei o livro já em 2017 com o que eu tinha feito lá, e estava assim uma coisa abismal, né? Tá, não tinha nem como comparar. Falei, pô, ali realmente eu não tinha condições de escrever esse livro naquele momento. Então levou um tempo. E geralmente meus livros demoram mesmo. Eu levo 8 anos, 9 anos, né, preparando um livro. Eu tenho um monte de livro inédito, e aí eu refaço tudo. Né? Tem arquivos com 200 páginas de poemas rejeitados, né? Aproveito um verso, né? Porque é artesanato, né?
Se aquele Sim. verso que você, num poema você rejeitou pode traduzir uma ideia depois, 5, 6 anos depois, por que não utilizá-lo? Né? Fui eu mesmo que escrevi, né? Então não tem problema. Não tem nenhum problema. Mas a questão da forma, nesse sentido alto e profundo que nós estamos falando, não se pode perder. Não se pode perder de jeito nenhum. E leva um tempo mesmo. Eu dei sorte na minha vida, Deus me deu a facilidade de perceber essa questão da forma. Né? Mesmo sem saber o que era e tal, mas eu percebia. Eu percebi desde menino. Né? Percebi a questão da beleza e da forma. Claro, de forma intuitiva, tudo de modo intuitivo, que eu não tinha nem condições de verbalizar de forma mais crítica naquele momento. Mas ao longo da vida eu fui conseguindo verbalizar, até conseguir publicar o primeiro livro aos 39 anos de poesia. Né? Então leva um tempo mesmo, tem que ter paciência mesmo. Minha esposa, que é romancista e cronista, contista, né, ela diz assim, literatura é coisa de velhos. E de certa forma ela tem, ela tem razão, né? Porque já pensou, por exemplo, eu li Dostoiévski com 18 anos, eu captei forma e tal, muita coisa e tal. Mas tem tanta coisa, eu me lembro lendo isso, lendo Crime e Castigo, né, Recordação da Casa dos Mortos, nessa época. Os pobres mortais que nós somos, não dá para perceber a grandeza e profundidade o que o Dostoiévski está falando em Crime e Castigo, questões morais profundas, questões morais ligadas com a questões ontológicas, né? Então não tinha condições. Aí, para reler depois e tal, né? Não, diga. Alguém está perguntando aqui, João, então se em repertório literário fica difícil sair do nível de iniciante? É impossível. É impossível. Eu vou dar um exemplo dos cantadores nordestinos que o pessoal costuma dizer que não tem formação nenhuma e tal. Tem eu acredito que é em Pernambuco, esqueci, fizeram até um pequeno documentário sobre poetas analfabetos do sertão do Pajeú. E os poetas são realmente analfabetos, eles não teve educação formal. E tem um deles que é muito interessante, que é o Leonardo Bastião, é o nome do senhor. É um sujeito da roça mesmo, enxadeiro, mão de trabalhador e tal, vida de trabalhador. Só que ele escutava desde menino e guardava na memória todas as formas poéticas e musicais que ele escutava. E isso ele foi guardando ao longo da memória. E tem poemas do cara assim, coisas lindas, é popular, simples. Mas veja, mesmo aí precisa de um repertório, né? Sim. Não há como fugir desse repertório. É impossível. A musa pode... não tem aquela coisa de descer o caboclo e você escrever a Divina Comédia, entendeu? É impossível. Não tem como. É uma questão de lógica mesmo da própria vida, né? E da questão da língua, né? Outra coisa que a gente perdeu nessas últimas décadas é o amor pela língua. Isso é Questões triste. ideológicas, né? Questão do colonialismo e várias discussões contemporâneas acabam relativizando a importância da língua pátria, vamos dizer assim, né? Como disse acho que foi Fernando Pessoa, né? Minha pátria é minha língua. E Perfeito. as pessoas não percebem que até para articular esse pensamento, elas estão articulando na língua portuguesa. Então é uma ilusão achar que você pode romper com a sua língua mãe. Não tem como. Não tem como. Porque quando você se dá conta de que é alguém, né, esse dar-se conta de que você é alguém já depende de ter absorvido uma língua, né, de ser capaz de falar. Né? Com certeza. Uma língua é preciso ser recuperado. Porque isto aí eu estava lembrando há pouco, quando você falava sobre a ruptura com as formas clássicas, etc., da frase do Picasso, que disse: eu levei 20 anos para pintar como Michelangelo e mais 20 para pintar como uma criança. E a modernidade toda, quer dizer, todas as vanguardas, elas criaram uma ruptura
com a tradição, mas depois de tê-la absorvido. Com certeza, com certeza. E o que veio depois, muitas vezes, a gente só absorve as vanguardas. Então, só absorve o que foi uma desestruturação passageira, porque isso levou o quê? 20 anos, né? E depois implodiu, não é? E aí fica, parece fácil você criar um poema dadaísta, né? Mas, na verdade, aqueles caras ali, eles já tinham absorvido 2000 anos, pelo menos, de tradição poética, né? Para fazer aquela brincadeira ali. Então, aquela brincadeira, no fundo, custou muito caro. Custou muito caro. É a imagem do iceberg, né? A gente absorve apenas a pontinha e esquece de toda a estrutura interna que vai até as profundezas, né? Então, e a questão da língua, para além da gramática, porque tem que absorver o máximo da gramática na sua língua, mas tem que absorver também, não esquecer que os autores, em todos os gêneros, estão ligados à língua falada, a chamada língua do povo comum, né? Não a destruição total, mas a língua comum geral. E língua é vivência, né? Eu sempre dou esses exemplos. Uma palavra, ela está carregada. Uma palavra que um poeta coloca em determinado lugar, ela está carregada de vivência naquela língua, né? É por isso que tem que existir, e eu sou 100% a favor da tradução, mas é tanto que aqueles ditados, né? Tradução, traição em italiano, né? Ou alguém diz, eu não me lembro mais, diz que a tradução é como a mulher, né? Se é bela, não é boa, e se é boa, não é bela, né? Então, eles brincam assim. Então, uma palavra, eu estou lendo agora está inédito o livro de minha esposa, Alex Leila, e aí, em determinado momento ela coloca assim, na fala de um personagem, ela coloca uma coisa assim, deixa eu ver se eu me lembro, ou abençoado, ele coloca isso. E esse abençoado tem uma carga de ironia muito grande na nossa época, né, daquela coisa ironia no contexto do romance. Mas o abençoado está ligado, a toda a questão dos protestantes, né? Quando um protestante se refere, ô meu abençoado, né, de forma carinhosa e tal. Então veja, o tanto de carga de significado e de vivência e de cultura que tem numa palavrinha, né? E poesia é feita assim, né? Manuel Bandeira costumava dizer que poesia é feita com essas coiselhas, né? Essas coisas minúcias mesmo. E você rearrumar determinada sonoridade, determinada palavra numa frase, num verso, muda completamente a coisa, né? Muda completamente. Né? Alguém perguntou aqui sobre deixa eu ver, aqui teve uma pergunta. Aqui é o Luiz, é o Pina, Luiz Bragança de Pina, meu querido amigo, lá do Paraná, né? Está perguntando, o nosso Mário Quintana nos deixou que a poesia é um mistério evidente. É isso mesmo, Pina. E ele mesmo disse que as imagens são fundamentais porque, se tirada da poesia, o que sobra? As imagens são um mistério poético também, né? A imagem ligada à sonoridade, né? O Enza Pound, o poeta, tradutor e crítico norte-americano, no seu ABC da literatura, ele faz aquela divisão, né? Poetas logopaicos, ligados mais à ideia, poetas melopaicos, ligados mais à melodia, e poetas fanopaicos, ligados mais à imagem. Mas veja, nenhum poeta é só uma coisa. Todos trazem, né, essa tríade aí. O caso, por exemplo, de um caso do Mundo de Andrade, que é mais o logopaico, né, mais a ideia. Mas é um poeta tão rico de imagens e tão rico de sonoridades novas dentro da própria língua, impressionantes, né? Então, não é só imagem, som, construção, tudo isso junto, até alcançar-se o sortilégio verbal de que falava Bandeira, né? Que é uma bela ideia, né, o sortilégio verbal. Eu acho ótima também. A gente me confunde hoje, no nosso linguajar contemporâneo, a gente identifica imagem com imagem visual, né? E esquece que uma palavra é uma imagem sonora. Que ela também, né, se você pegar a imagem no sentido clássico da palavra, desde Platão e Aristóteles, né, a imagem é tudo aquilo que nos chega pelos sentidos e está na nossa memória.
E, portanto, existem imagens visuais, auditivas, palativas, olfativas, não é? E o poeta trabalha fundamentalmente Em cima disso. em cima dessas imagens, né? Exatamente. Né? Quer ver uma coisa dificílima para você traduzir em imagem? As imagens olfativas, né? Fazer com que o leitor sinta também o mesmo cheiro, e não a forma de forma grosseira, mas que tem essa magia verbal mesmo, de que falava a bandeira. Isso é difícil de traduzir. Ou temas, por exemplo, eu tenho uma tendência muito grande para temas abstratos, né? Coisas espirituais mesmo, é desde menino que é assim. Então, como traduzir isso em palavras para que o leitor também perceba e entre dentro desse verso, desse poema, levando em conta tudo que foi feito na língua. Né? Porque se pegarmos, por exemplo, um Jorge de Lima, né, dos sonetos, do livro de sonetos, que é um negócio riquíssimo, maravilhoso, é diferente mesmo de tudo que ele tinha feito antes, e é um livro estranho até, digamos, dentro da literatura brasileira, diferente pra caramba. Então, assim, você não pode chegar, vou falar de temas católicos e pegar o Jorge de Lima, não, isso aqui eu não quero saber. Impossível, não dá para fazer isso, né? E traduzir isso, esses temas mais abstratos, mais sutis, né? E para mim é um dos grandes problemas, no meu caso, né? É um dos grandes problemas fazer essa tradução, porque não pode ficar também muito abstrato, tem que dar uma entrada para o leitor, né? Não fica fechado demais, fica hermético demais, e aí o leitor está falando de quê mesmo, né? Então tem que fazer esse equilíbrio aí. E tudo isso é vivência com a palavra, vivência com a língua, né? Ao pé da letra, vivência com a própria língua. As palavras são carregadas de sentido de existência, né? Uma vez, numa aula eu fiz faculdade já mais velho, né? Depois dos 30 anos, e tínhamos uma disciplina de linguística que era... A professora, como é o nome da disciplina? Eu esqueci o nome da disciplina. Mas aí eu sugeri que a mudança da palavra ao longo do tempo. Eu falei assim, é a biografia da palavra, né? É a própria biografia da palavra. Ela não gostou muito da ideia, achou que era muito poética e tal, mas é a própria biografia da palavra. E todas as palavras têm isso, né? Né? E a relação de uma palavra com outra, dentro do verso, né? Tudo isso. E isso vai ter que ter vivência com a coisa. Sem a vivência não vai dar, né? E além da biografia, nós temos uma espécie de arqueologia também, né? Que é a etimologia, enfim, todos os extratos que subjazem a palavra, né? E que hoje em dia também escapa completamente da apreensão das pessoas, né? Porque nós não temos mais, nós desconhecemos o latim, desconhecemos o grego, pelo menos assim, a base da coisa, então nós não conseguimos perceber esses extratos que estão presentes na palavra. É, isso mesmo. O Wagner Chadec, que acabou de lançar livro, está dizendo aqui que é tentar traduzir o inefável, né? É isso mesmo. Sim. Porque assim, eu escrevi o primeiro livro, de contos, né? O Encarniçado, e o título remete mesmo ao tema. É sexo, drogas e rock and roll, e é uma coisa assim quase que vomitada, sabe? Mas, claro, com técnica e tudo mais, estudo e tudo mais. Então esses temas, vamos dizer assim, baixos, já não me interessam mais. A vida foi tocando, o tempo foi passando, fui vendo outras coisas e fui redescobrindo coisas que eu tinha desde a infância. Meu espanto inicial com o mundo, os temas espirituais, né? A relação com o tempo, né? Aquela coisa com o tempo, por exemplo, uma vez eu estava lendo uma crônica de Gustavo Corsão, e ele falava que quando pega uma determinada ilustração sobre Roma Antiga, ele parece estar andando naquelas ruas. Eu falei, eu sinto a mesma coisa, parece que eu estou lá naquele momento, sabe? Essa relação, essa coisa de existir tempo e eternidade, todos esses temas, eu quero sempre tentar traduzir de algum modo, né? Uma vez eu estava vendo uma notícia no celular, eu vou pegar aqui rapidinho um poema, é curtinho um poema, e aí me veio, a notícia era
uma cidade nova que tinha sido as ruínas de uma cidade muito, muito antiga. E aí eu me pego pensando naquelas coisas, caramba, uma pessoa que viveu 7.000 anos atrás, pisou na Terra e teve a condição humana feito como eu estou tendo agora aqui nesta tarde. E aí veio o poema que chama-se Este Vento, estava soprando um pequeno vento, uma pequena brisa, e o poema diz mais ou menos assim, é curtinho o poema. Este vento sussurra milênios, acádias no frescor de uma tarde. Tranquilo repercute silêncio, perícias já disseram passagens nas línguas com que fala o que nasce. Motiva no momento esse clima, da constância fugaz do que arde, mas quem decifraria o intento do seu sopro que narra o durável? É uma tentativa de mostrar essa percepção de tanto tempo que a humanidade está na Terra, né? E tudo resumido naquele momento que eu estou ali vivendo, né? Aquela coisa que todos nós, quem está vivo hoje, deve e traz toda a história humana em si mesmo, mesmo que a pessoa não saiba, né? Sim. Ela traz toda a carga, né? E devemos todos aos antepassados, né? É um outro problema também da nossa época, né? Essa questão de ruptura com tudo atrás, né? E aí tem uma certa, como você dizia há pouco, uma idolatria do novo, né? Parece que o ser novo é um valor, né? Em si. Se ninguém nunca fez, então aquilo já tem valor. Eu costumo brincar com os alunos, dizendo, escuta, vocês nunca pensaram na possibilidade de que nunca ninguém fez porque é idiota demais? Nunca ninguém foi suficientemente imbecil para fazer isso mesmo? Precisou passar milênios até que chegasse alguém que fizesse essa bobagem. E João, você usa uma expressão que logo no início já bateu muito em mim, por causa desse meu projeto aí, que é um curso que chama Encontre Sua Própria Voz, e que as pessoas, talvez até pelo tipo de vídeo que eu acabo publicando, acham que encontrar a própria voz, trata-se de um problema puramente, vamos chamar, físico. Sim. Corporal, né? Que encontrar a própria voz significa fazer exercícios para colocar a voz no lugar, o que é um aspecto da coisa, né? Mas a coisa é muito mais ampla, né? Porque encontrar a própria voz significa exatamente tentar, eu gostaria que você falasse mais sobre isso, mas absorver a língua, né? E encontrando maneiras de você, por um lado, ter instrumentos para se expressar, e, por um outro, ter uma vivência, de fato, que te aproxime daquilo que você é, vamos dizer, num sentido mais profundo. Né? Então, quando você fala que eu não levei um tempo para encontrar a minha voz, e nem tenho certeza se a encontrei, já aos 40 e poucos anos, né? De uma certa forma, isso é um processo que não tem fim, né? Não. Porque cada vez parece que você vai se apropriando mais, né, da sua voz. Com certeza. É lento e difícil porque, como você falou, eu acompanho esse trabalho seu, já vi vários vídeos, assisti aulas e tal, acho fantástico mesmo, de coração. Mas é muito mais do que a questão física, né? E partindo para a questão literária, é muito mais do que a questão linguística, né? Veja, tem uma coisa, eu estava conversando isso com Vladimir. Vladimir está morando perto aqui, e a gente sempre conversamos muito, né? É um irmão de vida e de poesia, e a gente falando o seguinte sobre Drummond. A melhor parte da obra de Drummond, você pega a melhor parte, você vê que tem algo ali, é como se ele descobrisse, dentro dos caminhos da língua, uma coisa só dele, né? Está além da questão vocabular, porque ele traz muita coisa nova na questão do vocabular na poesia brasileira, está além da questão rítmica, né? Eu diria, Drummond, o Vladimir acabou de entrar, né? O Vladimir, na verdade, já estava aí, né? Então, assim, é algo tão raro de fazer ali, tão raro, por isso que eu falo, eu não sei se ainda encontrei minha voz, né?
Porque é aquela coisa, eu admiro e amo tanto que as melhores coisas foram feitas em língua portuguesa, que eu falo assim, o que eu fiz não é nada em relação a isso. Né? E aqui não está nenhuma falsa modéstia, humildade, não é isso, eu não sou modesto nem sou humilde. O lance é que é muito amor por essas obras. Né? Você consegue essa coisa que Drummond conseguiu, essa coisa da emoção que vira forma no Bandeira. Né? E isso é muito raro de fazer. Né? Aí sim não é apenas o talento, não é apenas o domínio técnico, não é apenas a leitura dos clássicos todos da nossa época e de épocas passadas, tem algo mais. Né? Então encontrar essa voz dentro da poesia, para mim é quase um mistério. Muito além disso que você colocou muito bem, da questão física. Né? Então, assim, Drummond eu costumo dizer assim, Drummond é como você vê uma árvore bonita na paisagem. Um poema que não dá para colocar e tirar nada. Né? É um negócio assim, quase que eu costumo dizer que... pronto, tem um poema, eu vou ficar lendo um poema ou outro. Esses poemas são do livro novo, deixa eu ler mais esse, me permita. Claro, Que é um poema curto também, chamado Antologia, e que fala exatamente não exatamente disso, mas também toca nessa questão da voz, né, que é Antologia. Poucos poemas nos ajudam a viver. São claros como o rosto que amamos. Não pedem nada, só esperam ser achados. Em silêncio, o pequeno sol de suas mãos vem nos amparar feito uma pessoa. Talvez nem mereçamos o seu lume na rigidez sem fé de nossos dias. Estão ali na página como no ser. Menos que um salmo e mais que uma poética, esses poemas nos ajudam a morrer. Quando eu digo estão ali na página como no ser, aí sim o poema encontrou a voz. Eu não estou dizendo do meu, mas estou falando de um Drummond, do Bandeira, entendeu? Aí porque menos que um salmo já é uma coisa ditada pelo Espírito Santo, né? Muito maior do que qualquer poema, né? Falando de forma mundana. E mais que uma poética. Né? Então, ou seja, não é apenas a questão teórica. Então, um grande poema está nesse meio aí. Né? Eles estão na página como no ser. Né? E o poeta, para conseguir perceber esse poema e traduzi-lo, ele tem que absorver tudo isso que nós falamos. Né? Sem isso não vai dar. Mas encontrar a própria voz, Roberto, eu fiz 1000 testes. 1000 testes. O pessoal fala, você escreve muita forma fixa e tal, muita metrificada. Eu falei, gente, eu tentei de poesia objeto mesmo, uma gaiola com não sei o que, né? Lembrando aí o poeta catalão Juan Brossa, que fez poesia objeto. A poema surrealista, da técnica automática, a tentativa de tudo, eu disse aí 2 extremos, né? Porque no meio eu tentei tudo. É por isso que levou tanto tempo para publicar o primeiro livro, aos 39 anos, né? Então eu testei mesmo, ficava testando. Por exemplo, eu fico muito feliz quando você grava Mário Quintana. Então coloca Mário Quintana, que é considerado um poeta menor, de escanteio e tal, mas eu diria que é um grande poeta menor. E Quintana, uma época eu tentei realmente imitar Quintana. Tentava. Eu falei, como é que ele consegue isso? Os meus ficam ruins, não alcançam essa maestria que ele alcança. Porque ali estava a alma do poeta, dentro dessa absorção toda da tradição, traduzida daquela forma que ele conseguia. Né? Forma simples, e Quintana engana muitas vezes. Né? Quintana pensa que é muito fácil e tal, mas ele consegue, por exemplo, eu cito sempre o exemplo, Quintana é metafísico escondido, ocultamente metafísico, né? Quando ele até brinca, né? Minha mão, leque metafísico. Ele está falando do estranhamento das coisas, do estranhamento do mundo, né? Esse estado, às vezes, de iluminação, mas uma certa iluminação estranha que você percebe, se você deixar a sensibilidade aberta e perceber essas coisas. Ele vai tratar desses temas também, né? E pensa muitas vezes, como foi um poeta que foi muito lido, muito vendido, né, apesar de ter vivido uma vida espartana, muito pobre, morreu pobre,
mas era muito lido. Eu acho que isso trouxe para uma certa crítica, trouxe preconceito, inveja e tal, né? Aí dizia que era o escritor de secretárias, né? Enfim, é maldade, na verdade. Na verdade é um grande poeta menor. É verdade. Eu conheci muito a sobrinha dele. Foi? Eu sou de Porto Alegre, né? Infelizmente eu não conheci ele pessoalmente. Mas conheci a Helena, que era atriz e tinha uma relação muito próxima com ele, né? Mas, João, nós estamos chegando no limite, porque aqui no Instagram é 1 hora o tempo limite, né? É uma alegria ter te recebido. Acho que assim tem uma coisa importante aqui nessa nossa conversa, que é ficar mais claro, talvez, a importância dessa absorção, né, estou falando até pensando nos alunos, nos meninos que estão buscando. Eu acho que nós temos que... Acho que a gente vive um momento de refluxo aqui no Brasil. A gente tem Sim. muitos anos pela frente, né, mas parece que as pessoas estão buscando as coisas, né, de uma forma mais comprometida, né? Então, quer dizer, nós precisamos recuperar o amor, em primeiro lugar, pela tradição poética e artística, né? Mas recuperar também essa noção de que o encontro de uma voz própria, né, falando agora em termos de poesia mesmo, depende mesmo desse convívio com os grandes poetas, né? Nós temos 20 segundos, me avisa aqui o Instagram, então eu deixo com você a fala final. Muito obrigado, é uma honra conversar com você, de coração mesmo. Acompanho esse trabalho, sou seu fã mesmo, há muito tempo, desde o primeiro momento que eu conheci, alguns anos atrás. Muito obrigado pela conversa.